lá atrás incentivado ela bastante de vai que vai dar certo, vai dar errado, mas vai dar certo, vambora, vamos lá que eu ajudo. E eu quero saber de vocês, o tema de hoje é comunicação. E ao invés de eu ficar falando aqui e começar a apresentação, eu quero que cada uma espontaneamente fale o seu nome, o que faz e o que espera de uma aula com o tema comunicação. Quem sentir à vontade pode começar. Luciano já está com o microfone aberto, já pode falar. Vai lá, Lu. Vamos lá. Eu sou gestora imobiliária, tá? Estou iniciando numa empresa agora, engatinhando. Inclusive, ontem foi a primeira vez que eu falei publicamente que eu sou uma gestora imobiliária, né? Então, isso está sendo muito significativo para mim. E trabalho com regularização de imóveis, venda de imóveis, né? Caminho ali também pela análise de crédito, tá? Que também já trabalhei com isso. A minha empresa não vai ser atuante a início na análise de crédito, mas eu tenho esse conhecimento. E é o primeiro dia meu na mentoria de grupo, né? Venho pela necessidade dessa ambiência maravilhosa que eu tenho certeza que a gente vai ter aqui. Bateu saudade da mentora, bateu saudade do contato, porque a gente sabe que depois que a gente destrava, também, lá naquele momento que a Livian falou, provavelmente lá naquele primeiro encontro, eu também não tinha muitas pretensões, né? E tudo vem acontecendo, então nada mais justo do que eu estar aqui para aprender e melhorar a minha comunicação. E é Boa. isso. Próxima. Muito obrigado, Luciane. Eu vou falar. Eu sou Lívia Ferreira, eu trabalho com inteligência emocional e análise comportamental. Trabalho para mulheres. E o que eu espero dessa mentoria sua, eu já fui numa palestra sua também lá, e é a minha comunicação, ter uma comunicação mais clara, sem essas interrupções. E eu acho que isso vem me atrapalhando bastante. E estar aqui com a Tamires, ter esse posicionamento que ela tem, assim, ela é tão serena, tão passa isso, né, pra gente, assim, que vai ficar tudo bem, que às vezes não é porque você trabalha com inteligência emocional que você não se descabela, se descabela e muito. Então, é sobre isso, é estar com as pessoas certas que te apoiem, que é o que você falou para ela, pessoas que falem para você, você vai tropeçar, mas vambora, levanta, tem um próximo, sabe? É pessoas que te levantem. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Obrigado, Lívia. Próxima. Tem que ter vontade de falar? Pode falar? Pode. Por favor. O som para mim está muito baixo. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos. Sim? Então tá baixo para mim mesmo. Então, me chamo Tatiana Rodrigues. Eu trabalho na área da beleza há 26 anos. Eu sou do tempo que realmente a internet... Realmente a Tamires foi muito importante para a minha vida, está sendo, porque levar a comunicação na internet para mim era uma trava muito grande. E hoje eu venho com um trabalho de autocura emocional, superação, dentro da terapia, atendendo mulheres online, presencial e em grupo. Já estou na 9ª edição, por conta desse trabalho com mulheres na área da beleza, né? Porque eu coloco a mão na cabeça delas, no corpo delas, e realmente as mulheres estão sofrendo demais. E a terapia realmente tem sido assim um destrave. Eu cuido delas e cuido de mim, né? Quem é terapeuta aqui sabe. É uma superação total. E a Tamires, a mentoria da Tamires, quando eu comecei, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E hoje eu sei que realmente, como eu preciso desse destrave que ela tem feito em cada... Eu só fico quietinha na minha porque eu fico aprendendo. Para colocar nos meus eventos, né, Tamires? E tá fazendo muito bem. Eu tenho ajudado a levar a cura de posicionamento, de tudo para essas mulheres que eu tenho atendido, né? E tenho feito esse trabalho.
E tem sido maravilhoso, e eu quero essa comunicação cada vez mais, né? Porque quando você vai para a rede social, você ganha autoridade. E é isso que está acontecendo dentro da minha vida. Autoridade para as pessoas que estão chegando na minha vida. E isso, assim, é maravilhoso. Estou muito feliz. E só estou aqui para aprender cada vez mais. Obrigado, Tatiana. Eu Peraí que a Lu tá na fila. Vai lá, Lu. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Eu me chamo Luciane de Paula. Eu sou retratista e mentora de posicionamento com arquétipos. E hoje eu espero aqui dessa aula insights para que eu consiga me comunicar de forma assim, mais objetiva. Porque eu compreendo, inclusive ensino isso para as minhas mentoras, a se comunicar com o público-alvo. Usar a linguagem do público-alvo, seja nos códigos sensoriais e tudo mais. Mas mais objetividade. Eu preciso de mais objetividade. Eu estou lendo um livro aí, Comunicação Assertiva, fico vendo vídeos no YouTube, para eu melhorar essa questão. E outra questão também é ficar gesticulando. Eu sei que tem um ponto-chave, um ponto positivo nisso, mas também tem alguns pontos negativos, que às vezes eu me embolo com as mãos. E eu sei que isso faz parte da comunicação. Então, essa é a minha expectativa para a aula de hoje, pegar insights referente a isso. Obrigado, Luciane. Obrigada. Próxima. Pode ser eu? Vai lá, Carol. Boa noite, eu me chamo Caroline Schwantes, sou consultora financeira, trabalho com liberação de crédito consignado, mas agora estou agregando na minha esteira de produtos o planejamento pessoal, financeiro, organização financeira. Né, para homens, mulheres, empreendedores, não estou nichada só a um tipo de pessoas. Pessoas eu estou ajudando. Eu já estou aí numa caminhada para melhoria de comunicação, com uma das mentoriadas da Tamires também, que é a Raquel, ela tem um curso de oratória. Então, já estou melhorando quanto a isso, porque eu sou muito acelerada, eu não respiro para falar, eu vou falando. E preciso mais. Tenho a pretensão, né, de um dia breve, ser palestrante, ministrar eventos também, e aí eu preciso ter essa organização mental para conseguir ser coerente, para não ficar dependendo da tela para ler o conteúdo, né? Ter ele só como um norte, organizar as ideias. Já estou aprendendo a segurar a mão aqui, que eu também sou muito assim, igual a Lu falou. E respirar. Acho que, por mais que a gente sabe o que a gente é, o que a gente faz, ontem, assim, eu falo pra caramba nos stories, todo mundo me bota na vez. Vai, Carol, começa, que não sei o que, mas ontem eu fiquei por último. Eu falei, meu Deus, eu vou ser a última. Tinha um motivo, né? Era seu aniversário, você não sabia que tinha um E eu bolo. cronometrando ali, minha mão suando. Meu Deus, falta quantas pra mim? Falta quantas? Eu suando, ficando nervosa. Que ao mesmo tempo a gente sabe que já todo mundo ali no mesmo barco, de início, que não é, né, uma prova que vão te julgar. A gente fica nervoso porque, querendo ou não, a gente quer sempre passar o melhor da gente. Aquela autoridade, aquela credibilidade, por mais que a gente esteja no início. Mas ali foi um local de muita... sempre, todos os eventos de acolhimento, né, de parceria, as pessoas te abraçam. Eu sou a primeira pessoa a incentivar. Pela primeira vez encontrei uma pessoa do meu nicho, que é a Ana Cláudia, que ela estava na minha frente, ela foi primeiro que eu, e eu vi que ela ficou pra eu falei, vai, você vai conseguir, não sei o que. Mas na minha vez, eu falo, ai, meu Deus, vou ter um treco. Então, acho que é mais acho que aprender a respirar, sabe? Não ficar... Porque eu sei o que tem que ser feito, mas chega ali na hora, dá aquela pressão, aquela aceleradinha no coração. Então, para manter, acho que a calma e conseguir manter a coerência quando está de frente pro pessoal, né? E é isso, acho que a postura, a respiração eu tô conseguindo já nessas aulas, mas eu espero que eu consiga pegar novos insights, e como a Lu falou, quanto a isso. Acho que organizar as ideias na hora de transmitir, para não ficar dependente de um script sempre. Muito obrigado, Carol. Quem é a próxima que se candidata? Acho que todo mundo que está com a câmera aberta já falou. Alguém que está com a câmera fechada quer falar, não pode falar. Não falei ainda, Gisele. Vou falar agora. Por favor. Pode falar? Pode falar, Gi. Vai lá, Gi. Boa noite a todos. Me chamo Gisele, sou Gisele Menezes, sou terapeuta. Meu público também são mulheres, né? Eu trabalho também com autocura emocional, né? E o que eu espero dessa aula de comunicação é um pouco do que cada uma falou, né? É ser mais objetiva, mais assertiva com o meu público. Eu
tem um pouco, às vezes, assim, eu gosto muito de história, né? Então, essa parte que fala aí de storytelling, às vezes eu fico com medo de ser muito assim, de parecer que estou enrolando na história. Realmente a parte de ter mais clareza e ser objetiva nos pontos chaves, assim, eu acho que é algo que eu preciso desenvolver. E é isso que eu espero da aula. Obrigada. Obrigado, Gisele. Débora? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Débora Mendes. Eu também trabalho com mulheres. Isso nasceu no nascimento do meu filho, que eu descobri meu propósito. E nesse decorrer, eu também trabalho em uma maternidade, em um hospital público. E isso só me fez eu olhar, né, para as mulheres que têm necessidade de cuidados específicos, que infelizmente falta muita informação, o apoio, muitas das vezes de casa. E aí essa mulher coloca toda essa frustração dentro dessa gestação e essa maternidade. E o meu intuito em relação à comunicação é saber como que eu posso estar agregando ainda mais na vida dessas mulheres. Porque, como cada uma aqui falou, né? A forma de gesticular é a forma que eu posso estar passando para talvez não parecer algo que seja grosseiro, né? Então, saber me portar tanto fisicamente, emocionalmente e comunicar da forma certa, né? Para que ela entenda que eu tô ali como um apoio, né? E não como uma pessoa que venha julgar aquilo que ela tá vivendo naquele momento. Obrigado, Débora. Mais alguém quer falar? Acho que estão com câmera fechada. Eu, Fernanda. Olá, por favor, Fernanda. Boa noite. Eu sou Fernanda Aquino, trabalho com gestão e contabilidade, né? E o meu objetivo, né? Eu também faço parte, junto com a Carol, com a Tati, do curso de comunicação oratória, né? Com a Raquel. E eu quero melhorar a minha comunicação. E eu estou pecando muito nisso, porque eu sei o que eu posso fazer, eu sei do que eu sou capaz, eu sei o que eu posso oferecer. Mas a minha comunicação, para mim, não parece que eu estou passando confiança, né? Eu tive até uma melhora, né, Carol, na segunda aula, porque eu sempre quero ficar por último para ver o que as pessoas vão fazer. Eu já fui mais para frente, né? E eu quero evoluir muito, porque a minha comunicação me trava, né? Me trava e eu fico parecendo que sou uma pessoa incapaz dos meus trabalhos, né? E também fica apagada, né, Tamires? Tem que falar, tem que comunicar. Muito obrigado, Fernanda. A Daniele levantou a mão, quer apresentar? Olá, boa noite. Meu nome é Daniele Lima, eu sou consultora ótica e visagista na área de óculos. E eu tenho um pouco de dificuldade de passar, né, a importância e o poder que eu vejo que esse acessório tem. Graças a Deus, hoje eu tenho muitos clientes, né, com feedbacks positivos do meu trabalho, pessoas que não se viam com óculos, pessoas que não que falavam odiar e hoje em dia não vivem sem, usam óculos a seu favor como marca pessoal. E eu estou focada em mulheres empreendedoras. Embora eu atenda todo o público, eu estou focada em mulheres empreendedoras, porque hoje em dia eu não tenho mais o grau, né? Mas eu passei a usar óculos o tempo todo e isso, assim, eu vejo como que se tornou de forma positiva a meu favor, em relação à minha marca com que eu trabalho. Então, acho que muitas mulheres podem usar, intensificar a sua marca através do óculos. Obrigado, Daniele. Mais alguém quer falar? Levante a mão agora ou levante a mão depois. Não tem um cálice para sempre, não. Vocês podem falar. Vou falar.
Eu nem ia falar, né? Mas eu me identifiquei muito com o que a Livian falou, porque no meu primeiro Empodera Network, eu fui falar e eu era só a filha da Sandra, né? Na verdade, eu fui impulsionadora da minha mãe e estou vivendo, nossa, um orgulho imenso de ver a transformação dela. E eu falei, não é para mim. Primeiro deixa ela. E aí, eu me joguei, né? Me joguei de uma tal forma que agora eu sou assistente virtual, não só virtual, né? Pessoal, geral, da Tamires. E eu vou te falar, eu gosto muito de comunicação. Comunicação é minha linguagem, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de explicar, eu gosto de tirar dúvida, eu gosto de atender, de receber. Quem foi pro network que foi venda que eu fiz, eu recebi assim, sabe? A pessoa ficou mesmo, foi muito bom, eu acolhi. Mas, se eu for dar meu pitch de venda, eu não sei. Porque eu quero ser tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, que eu não sei em que focar. Então, eu espero, com essa aula, eu me encontrar uma coisa de cada vez, porque eu quero tudo. É isso. Muito obrigado, Carla. Mais alguém quer apresentar? Falar o nome? Eu, Lisa. Por favor, Lisa. Sou Lisa Carvalho, agora eu sou escritora, dá licença. Então, ontem eu lancei, né, junto com a Carol aí no Empodera Network, meu primeiro livro. E trabalho já no ramo imobiliário há alguns anos, já trabalhei com liderança, líder de equipe. Agora eu voltei a ficar diretamente nas vendas. E comecei a fazer essa participação com a Carol, com a Tamires, aqui na mentoria. Eu já ia falar, você lançou o livro com a Carol? Que história é essa? Carol, eu tô confundindo com a Carol, tá na minha cabeça, porque ela me ajudou a tirar as fotos e a falar dela, dos vídeos também. Então, assim, eu comecei com a Tamires por conta desse desejo de trabalhar diretamente com mulheres, porque eu tenho pessoas que trabalharam comigo na equipe que me procuram até hoje, mesmo não estando mais comigo, me procura para pedir orientação para alguma coisa, até mesmo... Gente, tá aparecendo para vocês a imagem? Para mim tá falhando aqui. Ah, tá. Sim. Até homens mesmo. Só que, assim, eu prefiro focar em mulheres por conta de algumas coisas que eu percebi que a mulher tem mais insegurança, né? Então, eu achei bacana fazer esse trabalho e começar essa mentoria com a Tamires. Eu tô gostando bastante. Aí eu tomei a coragem de finalizar o livro, que era algo que eu já tinha, né, um rascunho. E ontem foi o dia de eu apresentar. Para mim tá apagada aqui na tela. Eu não sei como é que tá para vocês. Tá te vendo e ouvindo bem. Ah, então tá bom. Para mim apagou tudo. Depois eu vou ver o que tá acontecendo. Então, assim, em relação à comunicação, eu preciso ter mais segurança para falar em público. Ontem até peguei o microfone de propósito para isso, porque quando eu pego o microfone, parece que dá aquela insegurança. Não, mas eu vou pegar. Eu vou pegar porque eu tenho que ficar me testando. Então, assim, eu fiz de propósito, porque é uma coisa assim, eu também sou professora, já dei há um tempo em frente de turma. Eu treinava equipe e chega quando tem que falar em algum lugar, que tem outras pessoas diferentes do que são as pessoas do meu dia a dia, falta um pouquinho de ar, tem essas coisas, e eu preciso trabalhar essa parte. Então, para mim, vai ser interessante. É isso. Muito obrigado, Lisa. Nada. Mais alguém? Alguém mais quer se apresentar, que não se apresentou ainda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você pode se apresentar a qualquer tempo, é só levantar a mãozinha aí do Google Meet. Eu vou começar a projetar aqui a apresentação. Vocês falaram muitas coisas, são muitos desejos e anseios para um encontro, um único encontro. Mas a gente vai tentar, de alguma forma, passar por eles. Tem coisas sobre isso na apresentação que eu fiz, não com tanta profundidade, mas a gente vai ver muito o que está por trás disso. Porque às vezes a gente quer resolver um problema
com a solução direta, sem trabalhar o que está por trás. É o que a Tamires trabalha na mentoria dela, que é o destrave. É o que está por trás que me impede de fazer o que eu quero fazer hoje. Então, na comunicação, assim como na vida, a gente tem coisas que estão por trás, nos bastidores, que, de certa forma, nos impedem de ir lá e comunicar, de colocar nossa essência para fora, de ir para o mundo e falar o que a gente veio fazer. Como a Lisa acabou de falar, eu sou professora de sala de aula, dou treinamento, mas quando eu chego na frente das pessoas que eu não conheço, eu travo. E o que é o eu travar? Eu travo, o que me faz travar? O que tem ali de tão diferente assim? O que de pior pode acontecer? Eu adoro essa frase. O que de pior pode acontecer se eu falar na frente de estranhos? E a gente vai começar aqui a projetar e falar do tema comunicação, que é um tema que eu gosto muito e estou sempre estudando há muito tempo. Eu não vou me apresentar e falar credenciais, perguntar assim, quantos cursos eu já fiz, eu já perdi a conta. A Tamires sabe muito bem. Eu estou sempre estudando, lendo livro, fazendo curso de tudo que é possível aí. Mas eu entendi que comunicação é a chave que muda tudo. Aí vocês têm uma mentora, Tamires, ela é muito boa, faz várias coisas. O que ela faz melhor? Para mim é se comunicar. Depois ela faz todo o resto, porque a comunicação dela é que leva a mensagem e que consegue acolher todas vocês. E aí, como que a gente faz para ter uma comunicação? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Eu chamei esse encontro aí de comunicação o seu maior ativo. A arte de criar conexões genuínas de forma consciente e intencional. A gente muitas vezes só falar por falar. Todo mundo fala já quando não tem nenhum problema de as cordas vocais, de dicção, não nasceu mudo. Mesmo calado, a gente está comunicando, falando, nosso corpo fala, tem o livro lá famoso, o corpo fala. Aí tem a parte das roupas. Então tem consultoria de imagem, a sua roupa fala por você. E se a gente for num termo muito mais técnico que se usa hoje em dia, que é a parte de como a gente se veste, as mulheres, muita vaidade, se vestem bem, maquiagem, faz parte, e não se atentem à palavra, mas é o capital erótico. E isso hoje comunica muito, muito mais do que um capital intelectual, financeiro, capital erótico. Então, a mulher chega no ambiente e já é notada. A Tamires trabalha isso na mentoria dela, a importância da comunicação. E como é que a gente cria conexões genuínas de forma consciente e intencional? Porque deixar o santo bater é coisa do destino, né? Ah, meu santo bateu por essa pessoa. E quando ele não bate, você faz o quê? Quando o santo não bate, o que é que a gente faz? E aí, o que torna a nossa comunicação hoje mais importante? Por que a comunicação é tão importante para vocês hoje? Alguém pode aí contribuir? Por que a comunicação é muito importante? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e dar a sua opinião. Por que a comunicação é tão importante? Alguém quer dar opinião? Não quer dar? Todo mundo Eu pode. acho que é a base de tudo que você é, o que você faz. Se você não conseguir se comunicar, a pessoa não vai saber quem você é, o que você entrega, o resultado que você vai gerar na vida dela, como você pode ajudar. E, como você falou, a parte da vestimenta condiz muito, porque às vezes você tem um super potencial, você é uma puta de um profissional, porém está ali vestido a moda Bangu. E aí perde toda aquela credibilidade. Então, a comunicação é um conjunto geral, do verbal e não verbal. Eu acho que é isso. Muito obrigado, perfeito. Alguém mais quer falar? Por que a comunicação é tão importante? Eu quero falar. Durante o fim de semana, eu passei o fim de semana inteiro vendo sobre isso, sobre a comunicação que chega antes mesmo de você abrir a sua boca, né? A comunicação chega na sua imagem. Eu vi alguns exemplos de donos de empresa que foram desmerecidos na rua porque a Polícia Federal parou e não acreditava que o cara que se vestia mal era o dono de uma empresa. Então, a comunicação, ela se inicia muito antes da gente chegar, né?
ela se inicia no que comentam sobre você. Ah, Carla, lembra, Carla que fez isso, isso e isso. O boca a boca social, né? Depois a sua imagem. E quando você abre a boca, é só um complemento de tudo que você é. Mas tem muitos casos de pessoas que são pré-julgadas. Ah, o santo não bateu. Por quê? Porque a imagem que aquela pessoa passou. Então, realmente, a comunicação é um conjunto que chega antes da gente abrir a boca. Muito obrigado, Carla. E é isso mesmo que vocês falaram, olha só, a comunicação chega antes, quando a gente fala é um complemento, é muito importante como está vestido. Você falou de um empresário, quando não está bem vestido, a polícia não acredita. Mas a comunicação, vamos um passo antes. Eu consigo ter um relacionamento sem me comunicar? Que até os surdos e mudos se comunicam por Libras. Então, para eles terem relacionamento, tem que se comunicar. Dá para criar filho sem se comunicar? Dá para fazer venda? Dá para dar aula? Então, começa a olhar o mundo e ver que todas as relações estão pautadas em comunicação. Desde o relacionamento familiar, no seu ambiente de casa, no ambiente empresarial, no ambiente social, onde você frequenta, na rua, na religião, seja onde você vá, seja a religião que você professa, você precisa se comunicar para se conectar com as pessoas. Então, toda a relação social do ser humano está pautada em comunicação. Eu, enquanto ser humano, para existir, preciso me comunicar. A não ser que eu viva retirado no meio da floresta, mas eu vou me comunicar com os animais, com as árvores. E aí é uma comunicação diferente, mas vamos trazer para o ambiente da cidade, a comunicação é tudo. E eu trouxe aqui uma frase para a gente avaliar, que é: a qualidade da sua vida depende da qualidade das suas conexões. E as suas conexões, elas são iniciadas pela sua comunicação. O tempo inteiro a gente está comunicando, seja quando eu quero ou eu não quero, seja de forma consciente ou inconsciente, intencional ou não, eu estou comunicando. Então, se eu vou para algum lugar e não estou bem arrumado, eu estou comunicando alguma coisa, e isso vai ter resultados. E a Carla falou alguma coisa ali muito interessante. Até o que as pessoas falam sobre mim é importante, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então, a gente começa a ver aqui que a comunicação é tudo, porque eu preciso me conectar com as pessoas. E qual é a primeira pessoa que eu me conecto todos os dias? Alguém consegue me ajudar? Qual é a primeira pessoa que eu me conecto todos os dias? Com a gente mesmo? Muito bom, Carol. Perfeito. Então, olha só, a comunicação começa dentro de mim. Todo dia eu me conecto comigo. E de que forma que eu me conecto comigo? Será que o seu dia começa bem? Se você se conecta bem com você, você acorda se acolhendo, se elogiando, ou você acorda vendo os problemas, seus defeitos e o que você precisa fazer que não fez ainda? Como é que o seu dia inicia? Aí, se a gente for mais fundo, todo dia você acorda com uma pergunta que roda no bastidor da sua mente. Que pergunta é essa que você sai para o mundo para responder todos os dias? Então, a comunicação começa quando o meu cérebro dá aquele primeiro start e eu estou ali para responder uma pergunta, mesmo que de forma inconsciente. Então, a qualidade da comunicação que eu tenho comigo mesmo vai ditar o que acontece fora de mim. Já que existe todo um pressuposto hermético que é: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como está fora. Então, a comunicação que eu tenho fora de mim é um espelho do que eu tenho dentro. E a gente pode avançar. E o que realmente significa a palavra comunicação? Eu trouxe aqui uma frase que é: comunicar é compartilhar sua essência com o mundo. A palavra comunicação significa o que, na verdade? Significa comunica ação, ação de comunicar. O que é comunicar? Tornar comum. A ação de tornar comum alguma coisa. Então eu começo a me perguntar: o que eu torno comum todos os dias para mim mesmo, dentro da minha mente, e para as pessoas que estão à minha volta com tudo que eu falo? Será que o que eu estou tornando comum para as pessoas à minha volta são coisas positivas, edificantes, que constroem?
ou eu estou sempre reclamando, falando que está dando errado, culpando o presidente, o marido, o namorado, a namorada, a esposa, o que for. O filho, colocando a culpa em alguém. O que eu torno comum para o mundo? E aí a gente começa a se perguntar, será que eu estou querendo resultados extraordinários, tornando comum o que eu não quero? Porque para ter um resultado extraordinário, eu preciso tornar comum exatamente o que eu quero, a não ser que o que eu quero é reclamar. E eu faço isso de forma consciente. O que eu quero é deixar o dia das pessoas de mau humor. O que eu quero é chegar no ambiente e fazer que todo mundo saia. O que você quer? Qual é a sua intenção ao falar a primeira palavra, chegar no ambiente? Que tipo de energia que você está transmitindo? Já que tudo é energia, e eu vou me ater aqui, não vou muito para a parte holística não, mas tudo é energia. Qual é a energia que você transmite quando abre a sua boca? É uma energia positiva? Você está construindo ou está destruindo? Ah, mas eu sou uma pessoa muito legal. Eu sou muito legal quando eu estou nos ambientes que é para ser legal. Em outros ambientes eu estou só destruindo. Será que eu sou congruente? E vamos avançar. E aqui vem a pergunta. O que te impede hoje de comunicar do jeito que você tem vontade? Porque não adianta comunicar do jeito que a Tamires fala, do jeito que o Felipe acha, que a Carol acha, que a Lisa acha, que a Carla acha. Cada uma tem uma forma que quer se comunicar. E o que impede cada uma de vocês hoje de comunicar do jeito que você tem vontade? E eu tenho aqui um apelo, que vocês sejam 100% sinceras. E aí agora eu quero que vocês participem e falem o que impede hoje você se comunicar do jeito que você tem vontade. Quem quer começar? Eu quero começar. Por favor. Tamires, eu tô toda me prontificando, tá reparando? Eu tô abrindo um sorrisão a cada momento. Você tá reparando também, não? Que eu tô assim, A Lu tá demais. Só pra você saber, Fio, a Lu não se comunicava. Ela falou que não ia entrar no grupo, na mentoria de grupo, porque ela não conseguia falar na frente das pessoas. Ela está falando horrores aqui, inclusive nessa aula. E ontem ela falou lá no Empodera Network, arrasou, entregou tudo. Totalmente destravada, meu bem. Agora vocês vão ter que me aguentar. Agora, ô Carol. E foi a primeira, né? É. E foi a primeira a abrir o tempo de apresentação. Maravilhosa. Verdade. Ô, Carol, agora só vai dar a gente aqui tagarelando o tempo todo, toda hora falando. Agora que bom, menina. Eu não aguentava carregar esse fardo sozinha. Agora tem mais alguém. Que bom. Então, o que me impede hoje de me comunicar como eu gostaria é aprender a resumir os fatos. E eu tenho realmente muita dificuldade em resumir as coisas para falar. Então, hoje, para mim, que eu vejo que antes era a trava de falar para várias pessoas ao mesmo tempo, que essa trava já foi desfeita. Hoje é isso. Ser objetiva, resumir as coisas. Qualquer coisa, é um texto quando eu tenho que mandar para alguém, é uma conversa com alguém, assim, pessoalmente. Então, essa é a minha dificuldade hoje, que me impede. Você resumiu muito bem o que te impede hoje. Aonde é que você não sabe resumir? Vamos lá. Eu não sei, eu acho que eu falo muito a mesma coisa toda hora, sabe? Eu tenho essa impressão de falar uma coisa e depois repetir de novo, mesmo que seja de uma outra forma, e depois eu repito de novo. Eu fico sempre com essa sensação. Mas isso é você que acha ou é uma voz que não é sua, que fala aí dentro de você, que um dia que você carrega? Sabe o que eu não sei? Pode ser até... Ai, meu Deus, quanto mais eu me estudo, mais coisa eu percebo, né? Mais trava eu percebo, porque pode ser sim uma vozinha lá no fundo de trava que foi instalado lá na infância, porque eu sempre fui muito tagarela, muito mesmo. E eu era muito repreendida por isso, quando criança, muita coisa. Sempre fui tagarela, tanto na fala, quanto verbalmente, quanto visualmente, eu sempre fui muito. Então eu era muito, assim, reprimida. Essa voz que fala, Luciane, você fala demais, seja mais objetiva, ela é sua? Ou é uma voz que está dentro de você, que você carrega
e você só precisa liberar e falar assim, nossa, eu me comunico bem, estou aqui numa aula, estou falando, e estou sendo bem objetiva, só que eu estou contando a historinha sobre mim que alguém disse que eu era. Será que essa realmente sou eu? Entendi. É muito provável que não seja eu mesma. Teve a história A gente aproveitar essa fala da Luciane e vou dizer, a gente carrega várias vozes na nossa mente. Várias vozes do você fala demais, você faz tudo errado, é uma bagunça, você é um bagunceiro, você não estuda direito, você não sabe ler, você não é organizado, você não presta para nada. Mas essas vozes são de quem? Então carregamos muitas vozes que vieram um dia na nossa criação, vieram lá dos programadores, dos pais, dos pastores, dos padres, dos professores. Várias coisas nos programaram e várias vozes vieram aqui dentro da nossa mente e a gente veio carregando elas. Mas essa voz é nossa? Então, que voz que eu continuo dando ouvido, mas que não é a minha voz e que eu não paro para pensar quando eu coloco na linguagem que eu não sei resumir, como a Luciane usou aí, uma historinha que ela conta. Mas será que essa historinha foi ela que inventou? Eu acho até que tem grande parte aí do meu marido, porque meu marido é muito calado, extremamente calado. E eu sou muito tagarela. Então, às vezes, ele fala, quando eu estou muito animada com alguma coisa, eu tenho traços de caráter oral. Então, eu sou realmente, muita coisa. E aí eu aprendi aí nesses estudos que eu tenho que primeiro sentir para depois falar, principalmente com meu marido, porque ele é totalmente diferente. E aí, quando eu tô toda animada, ele fala, nossa, fala pra caramba, hein? Ele fala brincando, mas aquilo ali já, tipo, me dá uma coisinha. Então, eu já consigo ver que também foi dele lá da infância, né? Talvez. Talvez não, certeza. Então, cabe aqui para cada uma olhar que essa quantidade de vozes que tem na mente e o que você fala sobre você, se foi você realmente que construiu, ou se é uma voz que você carrega, que vem de figuras muito importantes para você. Desde pessoas do relacionamento, desde as pessoas que te criaram, desde as pessoas que te alfabetizaram, que te ensinaram, das pessoas que te doutrinaram, de alguma forma tiveram algum contato com você. Essa voz que você carrega dessa frase na sua mente, ela realmente é sua? Você parou para pensar sobre ela? E agradeço, Luciane. Quem mais quer ser 100% sincero aqui agora? Esse é o momento. Pode abrir o microfone e falar o que te impede de comunicar do jeito que você tem vontade hoje. E a Luciane usou aqui uma palavra, o que eu gostaria. Eu vou sugerir para vocês pararem de usar o futuro do pretérito. Por quê? Gostaria não vai acontecer. Eu quero, eu gosto, é isso que eu quero no presente. Porque tudo que eu queria cumprimentar as pessoas aqui. Mas por que você não cumprimenta, então? Já que você já está aqui, as pessoas estão aqui. Parar com essa frase de condicional. Eu gostaria, eu não gosto mais. Eu queria, eu não quero mais. Então, começa a falar no presente. Eu quero. É afirmação, lançar um comando para o universo no hoje. Não, eu queria, mas se não vier, eu não quero mais não, tá tudo bem. Então, vamos falar no presente. Eu quero, eu vou fazer, é isso que eu estou buscando, eu trabalho nisso todo dia em mim, aí a coisa começa a mudar de figura dentro de você. Vamos lá, gente, pode falar, eu quero que participe. A Vivian tinha levantado primeiro. Então, sobre isso mesmo, Fio, como silenciar essas vozes? Porque o que vem me atrapalhando, na minha infância eu fui muito poldada em relação a falar, a responder. Eu tive muitas falas de ficar quieta, cala a boca, quando um burro fala, outra abaixa a orelha. E hoje isso me atrapalha muito, porque é o tempo todo me regulando a forma que eu falo, a palavra que eu falo. Não foi isso que... Isso tudo dentro da minha mente, ao mesmo tempo. E aí, eu acabo tendo meio que um apagão, sabe? Fico paralisada, porque eu não consigo silenciar. E como silenciar isso? Primeiro, identificando
como a gente vinha falando aqui, de quem são essas vozes. Se elas não são vozes suas, se você identifica que, eu ouvia essa coisa aqui quando eu era criança, dos meus pais, eu não consigo saber se é meu pai ou se é minha mãe, mas é dos dois, ou da minha tia, ou da minha avó, da babá, de quem cuidava de mim. Essa voz é dela. E aí eu preciso de uma coisa. Primeiro, entender que o que ela me deu era o melhor que ela tinha e ela só replicava um modelo de criação que na época se usava e que já vinha de gerações em gerações. Quando eu entendo que essa voz não é minha, que é dessa pessoa lá no passado, e que ela fazia isso porque era o melhor que ela tinha para me dar, eu começo a entender, ok, essa voz ela me acompanhava até agora, mas eu posso colocar a minha voz aqui dentro dizendo que eu consigo, e que eu organizo meus pensamentos, e que eu tenho condições. Porque essas várias vozes, elas vão sendo carregadas porque eu permito, elas vão sendo repetidas, eu faço manutenção delas. A gente inconscientemente faz manutenção das crenças que a gente traz desde criança, porque foram elas que nos mantiveram vivos. Só que eu preciso dessas crenças ainda desatualizadas? Ou eu posso, assim como os nossos aplicativos lá, seja no Android ou no iOS, eu posso atualizar? Essa crença serviu para que eu fosse enquadrada naquele meio social, naquela educação. Eu preciso dela hoje? Ela me é útil? Não, ela não me é útil mais. Como é que eu substituo ela por algo que seja fortalecedor? Olha, eu estudo, eu estou sempre lendo, eu me preparo. Então, quando eu começar a falar, quem está falando aqui é a adulta de hoje, não é mais a criança lá de trás que não sabia como falar e precisava agradar a expectativa daqueles adultos da época que tinham uma cultura e uma consciência. Quando eu entendo a consciência deles, tá tudo bem, eu aceito que eles me deram o melhor que tinha. E eu sigo em diante, falando agora eu quero ter a minha consciência sobre isso. Faz sentido isso para você? Faz. Olha que aqui a gente está falando o que te impede e está fazendo intervenções online, falando coisas... não era nem esse fórum, mas vamos lá, para onde a gente está indo. Eu não gosto de dar aula, porque dar aula é falar sozinho, isso aqui é muito melhor. Alguém mais? E o que eu estou falando aqui vai servindo para todo mundo, estou vendo pessoas que estão falando que faz sentido aí. É bem... Eu tenho certeza que é isso aí mesmo, essa questão aí que a gente passa na infância, marca, né? Com certeza. E mesmo que a gente saiba que é isso, é difícil trabalhar e tirar isso de você só fazendo uma terapia mesmo, coisa que eu nunca fiz. Então terapia aí, tem gente que acha que terapia é coisa que é... Pra quem tem problema, é maluco, ou qualquer outra palavra do tipo, não. Terapia é para eu chegar lá e conseguir falar dessas coisas que eu não falo para ninguém. Porque não tem fóruns que eu consigo mostrar a minha vulnerabilidade, aonde eu consigo me expor e eu entender que as vozes não são minhas, vozes que colocaram na minha mente. Então eu vou liberando essas vozes, deixo elas irem embora, não preciso ficar mais repetindo elas todos os dias, fazendo manutenção disso. E a gente já traz aqui, dentro desse tema, um bloqueio de execução, que é o bloqueio do agradador, ou síndrome do agradador. A gente, quando criança, foi obrigado a agradar nossos pais por meio de imposição. Fica quieto, cala a boca, você fala demais. Para se sentir amado, o que você fazia? Começava a se calar e se retrair. Aquela criança se manteve viva, amada e segura, se mantendo calada. Mas hoje não tem mais a criança. Claro, tem a criança interior. Mas hoje somos todos adultos e devemos entender que a quem eu ainda estou tentando agradar quando não me pronuncio? A quem eu fico tentando agradar quando eu fico inventando a historinha para mim de que eu não consigo conectar as ideias, de que eu não resumo bem, de que se expor na frente das pessoas que eu não conheço não é legal? Quem que eu estou tentando agradar? Todo mundo fica em silêncio. Eu gosto dessas caras assim. Quem eu estou tentando agradar? Vai surgindo as imagens assim de que... Sabe por que o ser humano... Aí a gente fez isso quando criança, mas a gente tem isso no inconsciente coletivo desde o Homem da Caverna. Essa coisa de tentar agradar. E sabe como?
O homem da caverna, se ele não era aceito pelo grupo e era expulso, acontecia duas coisas. Ele podia morrer, porque sozinho ele tinha menos chance de sobreviver contra outros grupos ou contra os animais maiores que ele. E o segundo ponto é que ele não ia procriar. Então, ele, para ser aceito no grupo, ele tinha que, de alguma forma, agradar. Isso está no inconsciente coletivo. A gente traz isso desde a evolução do ser humano. Ficar tentando agradar para ser aceito. Mas o que eu estou ganhando tentando agradar pessoas que eu desconheço, que eu não lido com elas, ou que até que eu lide com elas, mas eu, tentando agradar, não me posiciono, não falo a minha opinião, eu me calo nos ambientes, eu tenho vergonha de chegar lá e dizer que aqui tem um limite, até aqui eu aceito, daqui para lá não. Esse bloqueio de execução do agradador, ele trava a gente de tanta forma, que a gente não está vendo que só está tentando agradar. Quando eu paro de agradar, acontecem algumas coisas, algumas pessoas vão embora. Mas tudo bem, fica quem quer essa sua versão que não agrada, que é legal, mas que coloca respeito, que coloca limite. Ah, mas eu vou fazer isso com todo mundo? Vai, mas não é de forma dura. É de forma natural, sendo você, colocando a sua melhor versão para fora, seja no relacionamento. Muito obrigado, Carla. Realmente é terapêutico. Comunicação é só um tema bonito que todo mundo quer aprender. Mas vamos lá. Quando eu coloco para fora quem eu sou e coloco os meus limites, agora eu vou ser agradável. Eu não preciso ser rude para colocar limite. Eu não preciso ser grosseiro para me posicionar. As pessoas confundem quem se posiciona com grosseria. Não tem nada a ver. Porque se você não se posiciona, você está querendo agradar. Se você se posiciona de forma elegante, educada, dizendo que a sua opinião vai por aqui, e você não precisa elevar o tom de voz, não precisa gritar, não precisa falar palavras para querer ser ouvida por imposição, como a gente sofreu quando criança, você começa a querer parar de agradar. E quando você para de agradar, vai embora quem tem que ir embora e fica quem tem que ficar. E chegam pessoas novas que começam a ter similaridade com você, começam a simpatizar com você. Mas por que elas simpatizam com você? Só porque você se veste bem, fala bonito? Não. Porque você é autêntico, autenticidade. Mais alguém quer falar? O que te impede de comunicar do jeito que você tem vontade hoje? Vamos lá, gente, é a sua oportunidade. Vocês estão ganhando Eu quero falar assim, Luciane. Online. Eu estou aqui, você está falando isso tudo, e eu estou aqui, buscando na minha mente, pensando, porque algumas situações, né, eu já passei por destrave. Mas eu sinto que, diante de pessoas que me representam certa autoridade, eu ainda me sinto insegura, né? Eu passei por situações nas quais a minha opinião, a minha justificativa, o que eu tinha para falar não era validado, né? Sabe, quando você lida com pessoas donas da razão e nada que você diz, né? Ah, não, isso aí você tem razão? Não, te justifico com outras coisas. E isso, no decorrer da infância, da juventude, isso também te cala. Então, eu ainda sinto, não todas as pessoas, né? Claro, mas pessoas que eu sinto uma autoridade, parece que travam um pouco, como se eu não fosse uma autoridade. E aí, isso eu tenho trabalhado aceitando que eu também tenho autoridade no que eu falo, né? Isso, né? Validando, na verdade, né? Porque eu sei que eu tenho autoridade em muitas coisas que eu falo. A minha opinião é válida. Eu tenho valores para passar também, né? Então, eu tenho me trabalhado muito nesse sentido, de aceitar que eu também tenho a oferecer, que a minha opinião é válida, que o meu conhecimento é válido, que eu vou saber, eu sei coisas que outras pessoas querem saber e vice-versa, que é natural, né? Então, eu tenho muito pensado sobre isso. Então, quando era uma situação que, tipo, me dava um branco, sabe? Pessoas que eu considerava, assim, mais autoritárias que eu, me faziam uma pergunta e eu travar. Depois pensar, meu Deus, por que eu não respondi isso?
se eu lido com isso todos os dias, sabe? E aí, é como quando você passa por muitas situações assim, de fato é difícil você virar essa chave, você mudar o seu comportamento, tem que ser uma coisa assim, você tem que ser vigilante o tempo todo, é uma luta contra você mesmo. Muito bom, Luciane. Obrigado pela participação. E olha o que você falou, figuras de autoridade. Mas o que é uma autoridade? Aí você começa a ver o conceito aí de o que é uma autoridade para você. Por exemplo, a autoridade é alguém que sabe alguma coisa a mais do que eu, já faz mais tempo do que eu, está ali num cargo de liderança, de gerência, de dono. Mas as pessoas que sabem mais do que eu, elas começaram algum dia. Quando eu quero comparar o meu passo 2 com o passo 40 de alguém, aí a gente já vai para um outro bloqueio de execução, que é o bloqueio do comparador, que é, eu não quero me posicionar porque uma pessoa que já aprendeu mais do que eu, já passou mais tempo nessa profissão do que eu, está ali me perguntando alguma coisa. O que eu vou fazer com isso? Se eu paro de comparar e aceito que o passo 40 dela e eu estou no meu passo 2, mas eu tenho algo no meu passo 2 que pode contribuir para essa pessoa também. O pouco que eu caminhei, eu também posso contribuir, porque apesar da pessoa ter caminhado 40 passos, ela caminhou os 40 passos dela, não os meus. Então, quando eu paro de me comparar com as outras pessoas, eu respeito que ela está lá na frente e eu tenho que respeitar, porque ela está no passo 40, mas eu não preciso me comparar. Eu posso aceitar que no ponto que eu estou da trajetória, o que eu sei é suficiente para trazer luz para a vida de alguém. Alguém precisa de uma luz no fim do túnel e a minha palavra, por mais que eu esteja no passo 2 e não no passo 40. E não importa se é sobre terapia, mercado imobiliário, ramo da beleza, inteligência emocional, arquétipo, não importa. Importa é aceitar. Eu preciso me permitir ser iniciante em alguma coisa. Porque quando eu entendo que eu sou iniciante e estou aprendendo e a pessoa está no passo 40, ao invés de me calar, eu vou me inspirar. E de repente eu vou me posicionar, mas nem preciso me posicionar com uma afirmação. Eu posso me posicionar com uma pergunta, querendo aprender de quem sabe mais do que eu, que já viu muito mais. Então, quando eu paro de comparar, aceito quem está lá, respeito, e respeito que eu estou no início, aquela autoridade, ela cai um pouco, aquela coisa grande e eu pequenininha, porque toda figura de autoridade, ela tem uma imagem muito grande e eu fico numa imagem muito pequenininha perto dela. Pode falar. Como se eu fosse uma formiga. Pode pegar. E quando essa imagem é tão grande, tão grande, tão grande, que eu sou tão pequeno, eu não consigo me posicionar. Pra falar. Agora, se a gente pegar essa imagem dessa pessoa que é tão grande e começa a diminuir, e coloca ela do mesmo tamanho da minha imagem. Vai descobrir a assinatura do ano Tem alguma diferença agora do tamanho dessas duas imagens? Falando que você tinha que ter visto o valor. Então, de imagem igual para imagem, eu consigo falar. Mas se eu fico criando imagem das pessoas muito maiores do que eu, muito maiores, e a autoridade é isso, é como se fosse uma estátua gigantesca e eu, uma pessoa no pé da estátua, como é que eu vou me posicionar para alguém tão grande? Mas esse alguém tão grande foi a imagem que eu construí dela, não foi o que ela... Por mais que às vezes as pessoas tenham comportamentos grosseiros, queiram impor, mas eu estou supervalorizando a posição dela. Então não tem a ver com o outro, tem a ver com quanto eu supervalorizo a posição dos outros que já estão em passos na frente dos meus, ao invés de respeitar, admirar e aprender com essas pessoas. Não me calar. Talvez, ao invés de fazer uma afirmação, eu possa fazer uma pergunta. E de perguntas que façam autoridades refletirem, pode ser que o seu ponto de vista daquele assunto faça ela pensar de uma forma que ela nunca pensou. Eu posso trocar afirmações, aquela pessoa sabe mais do que eu, ela até sabe. Mas se eu pegar o que eu sei e transformar numa pergunta, será que ela já viu desse jeito? Faz sentido isso? Total. Faz todo sentido. Alguém mais quer contribuir? Eu. Por favor.
Então, isso que você falou sobre crença, eu aprendi até num curso, no curso de educação financeira que eu fiz, no módulo de mentalidade sobre lealdade. E eu me identifiquei muito porque eu era cega de amor pelo meu pai. Meu pai, ele tinha o jeito bruto de ser, de me educar, tanto que minha irmã é totalmente diferente de mim, ela é bem menininha, eu já sou mais machinha, mais bruta, né? E eu vi que eu venho até hoje, em alguns momentos, trazendo essa lealdade para com ele, né? Não, porque se eu não for assim, eu vou estar sendo desleal ao meu pai, a criação que ele me deu. Isso prende a gente, né? Num lugar que às vezes não é nosso. E o meu pai, ele era do melhor, assim, ele teve uma criação muito complicada, então ele me dava muito amor, mas na hora de cobrar era um pouco grosseiro demais, era rude. E eu tento hoje quebrar isso para não passar para os meus filhos. É uma coisa que não me traumatizou. Eu sei lidar bem, depois de algumas terapias, algumas coisas traumatizam, outras não. Mas me tornou também muito dura em todos os aspectos. Por exemplo, em relacionamento afetivo, eu fui muito... Não fui submissa, mas eu acabei, quando o pai faleceu, transferindo aquela dependência dele para o namorado, que eu acabei me colocando numa situação onde não me cabia. Todo mundo enxergava, Carol, seu relacionamento não é para você, você não é assim, né? E hoje eu consegui me libertar disso, porém, assim, eu não consigo achar um meio termo. Porque ou eu sou muito bruta, ou eu fico muito dependente emocional, eu não consigo achar aquele equilíbrio. Então, acho que às vezes, acho que o que me falta, quando me fez essa pergunta, eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu já me comunico como eu gostaria, que eu sou bem falante, eu consigo transmitir o que eu quero, mas se eu for parar, acho que em certos pontos da minha vida, por exemplo, num relacionamento, eu não sei se eu me comunico como gostaria. Porque até quando eu queria me colocar numa situação de, sou esposa, a mulher, né, gosto de receber carinho, mas tem muita dificuldade quanto a isso. Né, de repente, quando as mulheres, né, provêm pela casa, de lavar, passar, cozinhar, eu já me coloco em posição de inferior e eu não gosto de fazer certas atividades em casa, porque eu ligo a inferioridade, coisas que vêm lá de trás, então eu não faço. Eu até gosto de cuidar da minha casa, mas não gosto de ter aquela obrigação, porque eu já acho, não, eu estou sendo submissa ao seu marido. E aí são algumas coisas que acho que interrompem essa comunicação. Às vezes eu queria dar o melhor de repente para meu parceiro, para um parente, que às vezes acabo não dando por medo de mostrar fragilidade, vulnerabilidade, e aí eu acabo sendo rude demais, de repente, grosseira, sabe? Com meus clientes, eu acho que eu não tenho esse ruído. Eu acho que eu consigo passar a autoridade necessária, nem demais para afastar e nem de menos para não ser procurada. Eu acho que eu consegui, no trabalho, eu consegui achar esse meio termo dessa comunicação. Consegui ser empática, porém, eu sinto que eu também dou uma travada que eu uso um termo, eu quero trabalhar para pobre. Mas atrás desse termo, eu acho que é uma insegurança de trabalhar para uma pessoa que está numa posição acima de mim, que eu não vou, de repente, conseguir me colocar na situação daquela pessoa, porque eu nunca ganhei 10 mil, não vou saber ajudar uma pessoa que ganha 50. E aí eu acho que eu uso essa justificativa, para alimentar, acho que esse medo, de repente, mas também que é uma coisa que eu quero começar por ali. Mas eu acho que falta alguma coisa, como você falou, da imagem, né? Algumas pessoas ricas, bem-sucedidas, ela transmite essa desvalorização do outro, que é o problema, não quer, sabe? E aí eu fico, será que se me dá uma pergunta, eu não souber responder, vai me humilhar, vai... E acho que é essa questão. Mas, por enquanto, eu acho que, assim, trabalhando para os meus pobres, entre aspas, eu consegui encontrar o meio termo da minha comunicação. Mas acho que em outros âmbitos da minha vida ainda falta alguma coisa, sabe? De eu achar esse equilíbrio. Às vezes, por exemplo, esse dia eu chorei saindo do banho. Eu não quero chorar aqui. Porque meus primos, irmã, são pessoas que aceitam ajuda, abraço. E eu tenho essa dificuldade, sabe? E, por exemplo, já ganharam passagem. Minha prima foi recentemente morar sozinha. Fizeram, uma mensagem enorme para colaboração, para ajudar a casa dela. Mas quando eu tive esse passo, não que eu precisasse,
mas nunca ninguém moveu. Porque eu acho que eu nunca me coloquei nessa posição de precisar do outro, sabe? Mas sempre que preciso, eu tô. E eu falei, gente, eu acho que essa comunicação que eu faço, que eu sou muito dura, que eu sou autossuficiente, que nunca ninguém me oferece ajuda. Nunca ninguém me pergunta, tipo, Carol, de repente quer conhecer um país, vou dar um... Não, eu sou a mais velha, eu já sou mãe, e sempre estou disposta, tiro do meu para dar para as pessoas, mas eu acho que eu nunca me coloquei nessa posição de vulnerável, precisar, sei lá, não sei. Não que eu quisesse, mas eu acho que a pessoa, pelo menos, ter essa atitude, sei lá, acalentaria, né? Alguma coisa. Gente, eu acho que eu mesmo coloco nessa posição de ser bicho, acho, realmente, não precisar de ninguém, porque as pessoas não perguntam. E, às vezes, eu até estou precisando, mas eu também não vou pedir. E eu acho que por eu me colocar nessa posição sempre de sou autossuficiente, não preciso, até mesmo no relacionamento, tem isso. Então, por isso que eu falo, no meu trabalho eu consigo encontrar, né, nas outras partes, eu vejo isso, sabe? Acho que eu querer vestir, de repente, uma camisa que eu fui forçada a vestir, uma armadura, que no fundo não precisava ser, mas hoje eu também não consigo desconstruir, sabe? E como mostrar isso, sem que eu fique, coitadinha também, né? Sabe? Encontrar esse meio termo. Desculpa, gente. Parabéns pela permissão. Às vezes a gente quer mudanças muito grandes. Eu fui assim muito tempo, eu não preciso ser assim, mas eu não sei como. E às vezes é aceitando pequenas coisas, pequenas ajudas, aceitando que alguém faça algo por você, sem barrar, de ver o lado bom, que as pessoas querem ajudar. Às vezes a gente acha que tudo que vão fazer é porque tem interesse ou porque vão me ver inferior. E eu coloco várias barreiras inconscientes o tempo inteiro e eu não percebo. Eu começo isso na minha comunicação, principalmente. Então, você está precisando de alguma coisa? Não precisa de nada, não. Não, eu estou precisando. De muita coisa. Pode me ajudar. Saber, sabe, mostrar que, olha, eu também sou vulnerável, eu não consigo ser uma pessoa que faz tudo certo em tudo, mas eu quero aprender. Eu preciso de ajuda, me fala como é que é. Para tudo, a gente pode começar com pequenos passos. Primeiro, de observar que tem pessoas à nossa volta que, de alguma forma, tentam penetrar nessa barreira que eu crio e eu não dou permissão. É muito aquela coisa do orar e vigiar, né? Eu fico vigiando o que eu estou falando. Eu estou atento e presente nas minhas próprias ações para saber se eu dou permissão ou não das pessoas se aproximarem mais. Mas as pessoas fazem pelas outras, mas não fazem por mim. Será que eu dou abertura? O quanto eu me mostro disponível e receptivo a aceitar do outro, ou eu aprendi que eu tenho que vencer o mundo na porrada, e bater de frente. Eu tenho que ir na trombada, tem que ser difícil, porque para mim é assim. E você usou no início da sua fala uma coisa sobre a crença da lealdade do pai. A gente acaba ficando preso na lealdade e achando que isso é honrar o pai e a mãe. Na constelação, no pensamento sistêmico, fala muito em honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não é ser leal e repetir o modelo de mundo deles. Honrar o pai e a mãe é aceitar. E primeiro, eu só vim ao mundo por essas duas pessoas e honrar toda a árvore genealógica deles dois. Eu não viria ao mundo se não fosse por eles dois. Honrar o pai e a mãe é aceitar eles como eles são e não querer mudá-los. Tem gente que aceita o pai e a mãe, acha que honra, mas quer que eles sejam de forma diferente. Então eu não preciso ser leal aos modelos mentais do meu pai e da minha mãe. Eu preciso honrá-los e saber que eles me deram o melhor que eles tinham naquele momento. E quando eu aceito que, por mais que seja um tratamento rude, grosseiro, foi o melhor que eles tinham, eu perdoo isso e consigo seguir. Como você disse, criar a consciência de fazer diferente com seus filhos. Mas será que eu identifico isso no relacionamento com o filho? Mas será que eu identifico no relacionamento para com os outros? No relacionamento amoroso, no relacionamento
social, familiar, essa mesma coisa que eu consigo ver da lealdade dos meus pais, elas podem se repetir em diferentes papéis que eu atuo, não apenas no papel de mãe. Porque a quem eu sou, a minha identidade, é o somatório de vários papéis que eu atuo. Mas se eu só consigo enxergar em um papel, será que nos outros eu não estou repetindo aquele mesmo modelo mental e modelo de vida? E o que eu preciso é desconstruir isso para construir um caminho novo? A questão de relacionamento, eu acho que o meu pesa muito por conta do relacionamento pesado que meus pais tinham. E aí eu não consigo me colocar no lugar da minha mãe, que ela foi por anos submissa, né? Um relacionamento abusivo. Meu pai era como marido, meu pai, gente, horrível. Mas como pai, ele era um bom pai. E eu acho que por ter essas experiências com eles, eu me coloquei no lugar de ser opressora antes de ser vítima, sabe? Então, onde alguém querer me agredir, eu já agrido. Onde alguém querer me xingar, eu já xingo. E isso quanto a namoro, sabe? Assim, quanto no casamento, às vezes eu não me permito certos carinhos. Mas no início foi muito difícil. Assim, gente, homem paga conta pra mim. Tanto em relacionamentos que eu bancava. E hoje eu vivo uma parceria com o meu marido que hoje eu estou onde eu estou chegando, vivendo, é ele que está me proporcionando. Isso foi para uma dificuldade tremenda, sabe? Muito difícil mesmo aceitar. Hoje ainda tem alguns embates, mas está indo melhor. E com as outras pessoas, sim, mas eu acho que tudo que me remete à infância, essa questão do papai e da minha mãe, que é onde minha mãe, naquele momento, me mostrou fragilidade, e eu não queria, eu vejo que eu não quero estar naquela posição, eu já sou tendo que colocar a posição do meu pai, porque meu pai, ninguém brigava com meu pai, ninguém se metia com meu pai, ninguém, sabe? Eu falei, não, eu quero aquilo ali, ninguém vai mexer comigo, sabe? E eu não consigo dividir em certas partes. Com meus clientes, eu super... É muito tranquila, muito natural. Mas as outras relações, eu tenho alguns bloqueios contra isso, sabe? Ou eu mostro uma comunicação, menininha, tadinha, já vai montar em mim, e eu não vou dar essa brecha. Só que aí também é aquilo, não fico disponível nem para receber um abraço. Eu tenho muita dificuldade. Hoje eu consigo abraçar, felicidade, eu fico. Se eu estiver mal, me abraça. Não me abraça não, fica ali, que eu só vou querer chorar, eu não gosto de chorar, dessa dificuldade. Então, são coisas que eu trato na terapia também, mas eu fico predispondo no meu trabalho, eu estou tendo essa clareza, só que eu fico receosa nessa questão dos high tickets, sabe? Eu fico, às vezes, tentando me enganar, eu tento trabalhar para um certo público, porque eu estou com medo de encarar o outro. E aí eu não sei se é isso, mas quando me fez essa pergunta, eu falei, não, acho que não tem nada que me impeça. Mas as meninas falando, eu fui puxando essas questões dentro de mim. Só um momentinho, Fio. Você vai até que horas? Até as 8. Ah, então tá bom. Vocês ganharam meia hora a mais, tá, meninas? Vamos lá. Então, ó, cada uma aqui consegue ir ouvindo o que a outra foi passando e vai gerando um monte de pensamentos. Aquela semente vai ali abrindo e vai conectando. O que eu venho trazendo aqui, a gente tem outros bloqueios de execução, tem o bloqueio da pessoa simplória, que tem sempre um culpado que está fora de mim, mas o quanto eu assumo a autorresponsabilidade da minha vida, porque o que me aconteceu já me aconteceu, e isso eu não mudo mais, mas eu posso aceitar e seguir daqui para frente. Parar de culpar, por que eu não tenho sucesso, por que eu não consigo, e ter sempre justificativa que está fora de mim. E olha, eu sei que a gente às vezes teve a criação, teve o ambiente, as oportunidades que não tiveram. As oportunidades não são iguais para todo mundo, isso é fato. Algumas pessoas tiveram muito mais dificuldade que a outra. Mas aceitar o que aconteceu e olhar daqui para frente o que eu posso fazer, ter foco na solução e tirar o foco do problema. Muita gente na terapia quer saber o motivo. Foi lá por causa do meu pai, da minha mãe. Aí o pessoal quer fazer hipnose, quer fazer regressão, para saber como é que foi aquele evento traumático. Não precisa de olhar para trás. Eu posso olhar para frente entendendo que, aceitando o meu passado, e que eu posso fazer diferente para frente. A pergunta não é por que eu sou assim, é que recurso que eu preciso acessar dentro de mim que vai me fazer romper e avançar. Ao invés de ficar olhando para quais são os motivos. Porque quanto mais eu olho para o motivo, mais eu fico nesse estado atual que me prende e me deixa travado.
Quando eu passo a olhar para que recursos eu preciso para avançar, eu começo a caminhar na direção do estado desejado. E esses recursos, eles estão dentro da gente. Seja confiança, segurança, coragem. Mas eu tenho que parar para ver que recurso que eu preciso acessar dentro de mim, ao invés de ficar fazendo manutenção no problema e preso lá nas origens. A gente vai avançar um pouquinho, porque tem bastante coisa. Agradeço quem participou. Espero que tenha servido o que falou uma para outra. A gente tem mais coisa aqui para ver. Vamos seguir. E quais tipos de comunicação que a gente tem? A gente tem aqui na tela 2 tipos de comunicação. A intrapessoal, que a gente já veio falando, que é aquela que acontece dentro da minha mente, a minha voz interna, ou aquele conjunto de vozes que a gente já aprendeu que precisa liberar. A Tati de Ândola. Eu coloquei a foto dela de propósito porque ela é alguém que saiu do nada e ficou conhecida e virou famosa, né? Não era alguém já artista. Esse conjunto de vozes que a gente precisa analisar, se essas vozes são minhas, se eu identifico que era uma voz do meu pai, da minha mãe, da professora, do meu tio, da minha tia, de alguém que colocou essa voz na minha mente, eu posso liberar essas vozes e começar a ouvir a minha voz. E para começar a ouvir a minha voz, a voz interior, aquela voz da intuição, aquela voz que é minha, que vem lá do coração, eu preciso silenciar a minha mente. Porque tem uma voz que fala dentro de mim, que ela se conecta com o universo, mas que não é dos pensamentos. Tem um grande mentor meu e professor que ele fala assim: a mente fala, mas não sabe. O coração sabe, mas não fala. Como é que eu começo a diminuir a quantidade de pensamentos e vozes que tem dentro da minha mente para ouvir aquela voz baixinha que fala lá no meu coração? Que uns chamam de Deus, outros chamam de intuição, espiritualidade, cada um dá o nome que quiser. Aqui a gente não está para falar de religião, mas está para dizer que essa voz que fala lá no seu interior, ela precisa ser ouvida. E para ela ser ouvida, eu preciso silenciar os meus pensamentos. E como é que eu silencio os meus pensamentos? Respiração, me conectando no aqui e agora. Porque a única função vital do meu corpo que eu tenho controle é a respiração. Todas as outras acontecem sozinho. Eu não penso para fazer digestão, eu não penso para o meu sistema imune, eu não penso em nada disso. Eu não preciso dar comandos. O único comando que o meu corpo aceita é na minha respiração. A única coisa que fica no presente o tempo inteiro é o nosso corpo. A nossa mente, ela pode ir no futuro e ir no passado. E o que geralmente acontece? Eu fico indo no passado, preso nos acontecimentos, e eu fico ansioso pelo futuro que ainda nem aconteceu, nem sei se vai acontecer. Então eu tenho uma quantidade de pensamentos intrusivos o tempo inteiro que eu não escolho. Como é que eu paro para me conectar comigo? Olhando o que está acontecendo no aqui e agora, no presente. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou sentindo? Aqui e agora. Isso é mais importante. Tem a comunicação interpessoal, que sou quando eu falo com as pessoas. E aí aqui tem uma foto das pessoas se cumprimentando, olhando nos olhos. Quando vocês vão num evento, tipo o Empodera Network, é um evento de se conectar com outras pessoas. Mas para estar ali, você precisa se conectar com você mesmo e se permitir. Você precisa ouvir a voz dentro de você que fala assim: você é capaz, vai lá, dá o seu melhor. Mostra a sua essência, mostra a sua verdade. É a sua essência falando baixinho, quando você silencia a sua mente. E tem um terceiro tipo de comunicação que a Carla falou lá no início, que é o que as outras pessoas falam sobre mim. Apesar da opinião do outro ser só sobre o outro, eu posso construir na mente do outro uma opinião positiva sobre mim, quando eu faço isso de forma intencional. Quando eu me visto de forma intencional, quando eu comunico de forma intencional, quando eu vou nos ambientes que eu sei que eu vou crescer, quando eu dou vazão àqueles pensamentos que vão me fazer crescer, quando eu falo, mostro para as pessoas para que eu vim ao mundo. Então, a outra pessoa que impressões sobre mim, impressões que eu passo. E eu posso escolher que impressões são essas, quando eu me comunico de forma intencional. Vamos avançar. Opa, passei muito rápido. Aqui, estava aqui. Então eu trouxe aqui alguns princípios para a gente melhorar a comunicação.
E quais são esses princípios? A efetividade da comunicação, o resultado que se obtém. Tem pessoa que acha que fala bem, mas os resultados dela não são bons quanto ela esperava. Opa, eu me comunico bem, mas na hora de fechar a venda eu não fecho. Eu me comunico bem, mas na hora de dar palestra as pessoas não me entendem. Eu acho que eu me comunico bem, mas o meu resultado não é o que eu espero. Se a efetividade da comunicação é o resultado que se obtém, eu tenho que começar a olhar para o resultado. Será que o resultado está sendo bom? Está sendo o resultado que eu esperava? Se o resultado não está sendo bom, eu não quero que o outro mude. Eu preciso mudar a minha forma de se comunicar. Até que, de iteração em iteração, tentativa em tentativa, eu comece a obter o resultado que eu disse para mim que queria ter. Aí vem na internet as pessoas falam assim, o que eu falo é de minha responsabilidade, o que você entende é da sua? Não, porque vem a segunda frase aí. A responsabilidade da comunicação é 100% do comunicador. Se a pessoa não te entendeu, se ela entendeu diferente, mude o que você falou. Traga mais clareza. Entenda qual é o mapa de mundo daquela pessoa. Fale da forma que ela vai entender. Entre no mundo dela a ponto de você entender como ela entende as coisas para você se comunicar com a comunicação dela, não com a sua. E aí eu começo a ganhar um pouco mais de corpo, porque eu entendo que o comportamento daquele outro, quando me refuta, ele tem uma intenção positiva. Às vezes ele fala assim, poxa, não entendi nada do que você falou. A pessoa quer ser ouvida, ela quer ser agraciada, ela quer atenção. E você precisa ter aqui o item 4, que é a flexibilidade. Flexibilidade é poder. Quando eu sou flexível para navegar em diferentes mapas de mundo e me comunicar com diferentes comunicações de cada pessoa, eu tenho que conseguir falar com o guardador de carro, o flanelinha da rua, com o advogado, com o atendente do caixa do mercado, com a pessoa do restaurante. Eu tenho que conseguir falar com o entregador. Cada pessoa tem um dialeto próprio, ela tem um mundo diferente do seu. E você não deixa de ser você quando você adapta a sua linguagem para cada pessoa dessa que você encontra. Se você tiver que falar gíria em determinado ambiente, porque a pessoa vai te entender melhor, fale. Mas não precisa falar em qualquer ambiente onde isso não soa bem, onde isso não reflete você. Quando eu falo mais parecido com a pessoa que está ali na rua e eu falo uma gíria, eu quero que a pessoa me entenda. Eu não quero que ela ache que se eu falar um português mais diferenciado, ela vai me entender. Não precisa disso. Tá fazendo sentido? E aqui a gente vem com mais um princípio, que é o mapa não é o território, um guia para empatia, que é as pessoas, cada uma delas constrói um mapa dentro da mente para navegar nesse mundo, no mundo real. E ninguém tem acesso ao mundo real. Se alguém fala que não, eu sei o que é a realidade, porque eu vivo isso, essa realidade é só sua, ela é subjetiva. E a nossa estrutura subjetiva de como a gente representa o mundo é só o nosso mapa. Quando eu começo a entender que o mapa do outro é diferente do meu, o meu eu já sei. Se eu entendo o mapa do outro, eu tenho 2 mapas para navegar no território, o meu e o do outro. E quando eu vou me relacionar com alguém, eu preciso usar o mapa dele para navegar, não o meu. Eu uso o mapa dele para me comunicar. Tudo isso mantendo o foco na solução, que é o último princípio. Parar de ficar olhando para o problema e dando mais voz aos monstros e fazendo as imagens deles ficarem grandes, as figuras de autoridade aumentam, os problemas são grandes, eu fico preso no problema, e o meu estado atual fica mais... eu não estou aguentando mais. Mas o que eu não estou aguentando mais? Eu não estou aguentando mais as ideias que eu crio sobre o que eu vivo. Porque eu dou tanta vazão para o problema e o meu foco está tanto nele que eu não enxergo solução. Aonde está a nossa atenção, aí vai a nossa energia. Se a nossa atenção está no problema, a nossa energia está no problema. Se a nossa atenção é voltada para a solução, a nossa energia está indo para a solução. Então, quando eu me faço as perguntas corretas de como eu posso resolver aquilo, o meu inconsciente vai me trazer insights, o universo vai me trazer insights e eu vou começar a ver. Agora, se eu estou olhando só para o problema, desculpa, a gente vai continuar fazendo o monstro crescer. Eu estou alimentando o monstro que eu falo mal dele todos os dias, pelo simples fato de falar dele.
Vamos avançando. Como é que eu tenho uma comunicação intencional? A gente falou ali sobre comunicação, o resultado que se obtém. Preste atenção nessa ferramenta aí, comunicação intencional. Primeiro eu tenho que saber qual é a minha intenção em tudo que eu vou fazer, ainda mais na minha comunicação. Eu preciso saber o que eu quero, qual é o resultado que eu espero, para tudo que eu for fazer. E me comunicar, principalmente. Qual é a minha intenção quando eu vou me comunicar com um cliente? Qual é a minha intenção quando eu vou me comunicar com uma mentorada? Qual é a minha intenção quando eu vou me comunicar com um paciente? Qual a minha intenção quando eu vou me comunicar com o meu marido, com a minha filha, com o moço da padaria? Qual é a minha intenção? Que resultado que eu quero daquela comunicação? Essa é a primeira coisa que eu preciso ter na minha mente. Qual é a minha intenção? Se eu não sei qual é a minha intenção, como diz a Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, qualquer resultado vai servir também, não é? Se eu sei qual é a minha intenção, qual o resultado que eu quero alcançar, é muito mais fácil de criar estratégias para que eu alcance esse resultado. Qual é o segundo passo na comunicação intencional? Quando eu sei a minha intenção, eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso criar uma conexão, conectar-se com sintonia, que é aí que vem o conceito de rapport. Sintonizar duas pessoas, conectar duas pessoas. O que é o rapport? É uma sintonia profunda entre duas pessoas. O que a Tamires faz quando lidera um movimento de várias mulheres é conseguir se conectar com todo mundo, cada uma com a sua particularidade. Não tratando todas iguais, porque não há nada mais desigual do que tratar de forma igual pessoas diferentes. Quando eu tento tratar igual pessoas diferentes, ao invés de estar agradando todo mundo, eu estou desagradando cada um à sua forma. Essa conexão é a parte mais importante. Tem gente que chega e já vai direto ao ponto no que quer falar e não se conectou com a pessoa. Quando você sabe que resultado você espera, chega lá e se conecta com a pessoa, o caminho para o que você setou e disse que era o resultado, ele é mais fácil de acontecer. E para conseguir fazer a manutenção dessa conexão e da intenção, eu preciso de presença, que é estar no aqui e agora, com os meus 5 sentidos voltados para aquela pessoa, ou para aquele grupo, quando é um evento, por exemplo, quando é uma palestra. Se você está com um cliente e está presente ali, olhando nos olhos dele, ouvindo o que ele está sentindo, o que ele está sentindo, entendendo a respiração, você tem muito mais a ganhar na sua comunicação. E isso retroalimenta, por isso que volta, a seta da presença volta para a intenção. Quanto mais presente eu estou, mais próximo da intenção eu fico. Quanto mais clara a minha intenção, saber o que eu quero, melhor eu me conecto com as pessoas. Isso vira um ciclo virtuoso de se comunicar de forma intencional. Mas eu preciso praticar isso. Eu preciso praticar a presença, eu tenho que parar de conversar com as pessoas digitando no telefone. Mesmo que seja trabalho. Então eu peço licença, respondo o trabalho, deixo o celular de lado e olho no olho da pessoa. Eu percebo como está o corpo do outro. A Tamires repetiu aí a frase, quanto mais presente eu estou, mais perto da intenção eu fico. É claro, porque a intenção que eu setei é o que eu disse que queria daquela relação, daquela comunicação. E quando está claro o meu objetivo, é muito mais fácil de ter estratégia para alcançar. Vamos mais um pouquinho para frente. E aqui vem a parte que as pessoas falaram aí, o que eu devo fazer de forma para falar, o que eu devo me atentar na hora de comunicar. Aqui vem a parte aplicada. Porque a gente está falando muito aqui bonito de filosofia, mas parece que fica difícil colocar isso tudo em prática, né? Nossa, olha, o Fio fala muito difícil, ele fica falando essas coisas aí, que ele lê nesses livros e curso maluco que ele faz, mas até agora ele não me falou como é que eu faço essa coisa, Fio. Então, ó, o que realmente eu devo me atentar na hora de comunicar? Primeira coisa, autenticidade.
é ser você mesmo. Não queira ser outra pessoa na hora de se comunicar com alguém. Porque quando eu tento ser alguém diferente de mim para me comunicar com alguém, eu perco presença, que a gente acabou de falar no slide anterior. Então eu preciso ser autêntico. E ser autêntico é agir sobre os meus princípios, com os meus valores, não querendo agradar todo mundo. Eu sei que algumas pessoas vão embora e está tudo bem, mas quando eu sou autêntico, eu ganho poder pessoal. Quando eu ganho poder pessoal, eu vou ganhar congruência em... E aqui vem o que eu preciso fazer e me preocupar. O que eu tenho que me atentar na hora de comunicar? Primeiro, a sua energia, o seu estado emocional. Quando eu sou autêntico, é muito mais fácil de entregar na forma de energia das minhas palavras no tom de voz a minha verdade. É muito mais fácil de estar no estado emocional mais apropriado. E a energia que eu vou emanar do meu corpo para o corpo do outro, eu vou ser percebido de tal forma que a pessoa vai sentir, nossa, essa pessoa tem uma presença. Ela chega aqui e fala, e eu fico tão contagiada, é porque ela fala dentro do que ela acredita, fala da essência dela. E o que vai tornar a minha comunicação 100% congruente? Quando eu sou eu mesmo, falo da minha essência, eu transmito essa energia, a minha expressão facial não vai ficar descasada do que eu estou falando. A minha postura corporal ela vai estar congruente, e os meus gestos também. Ah, mas como é que gesticula, filho? Se gesticula na zona de poder. O que é a zona de poder? Entre os ombros e até a linha da cintura. Mas eu preciso ficar o tempo todo, igual o guarda de trânsito, para lá e para cá, parece que estou parqueando um avião quando está no aeroporto. Não. Eu uso os gestos como se eles fossem desenhar a minha fala. Então, tem coisas que acontecem na minha mente. Eu estou aqui com a mão atrás da minha cabeça. Eu estou, de forma gestual, sinalizando aonde é a minha mente, alegoricamente, aqui atrás. Claro que o cérebro é tudo. Quando eu estou com a minha postura corporal aberta, eu me comunico melhor, porque o outro, inconscientemente, mostra receptividade. Ele entende que eu estou receptivo. Eu quero me comunicar, então os meus braços estão abertos. O meu ombro está para cima. Se o meu ombro está para baixo e minha postura corporal fechada, eu não estou querendo me comunicar. Eu estou inconscientemente fechando a comunicação. Então, toma cuidado quando chegar nos ambientes e se fechar, cruzar os braços, botar a mão aqui em cima das pernas, agarrar a bolsa, ficar com o telefone. Nossa, aquele cliente estava tão empolgado de comprar, mas não fechou comigo. Será que a sua postura corporal estava aberta na hora de falar com ele? Ou você estava mais retraída ali, se encolhendo atrás da cadeira, da mesa, da folha, do computador, do tablet, qual ferramenta você usar? Então, ser autêntico, se permitir ser você mesmo, vai te colocar no estado de energia, estado emocional mais positivo. O seu tom de voz vai entregar a sua verdade. Você vai falar numa velocidade que as pessoas vão começar a entender. Suas expressões faciais, elas vão estar congruentes com aquele estado emocional, com aquela notícia. Postura corporal, congruente, os gestos congruentes. Isso é uma comunicação 100% congruente. Nos cursos de oratória aí, a gente fala, já ouviu muito falar de comunicação. Não, apenas 7% é o que você fala. 35%, 38% é como você fala, o tom de voz. E o resto é o seu corpo, 50 e poucos por cento. Só que essa estatística ela foi criada para uma comunicação quando ela é incongruente. E quando as pessoas estão falando das emoções dela. Quando a sua comunicação é 100% congruente, você não precisa ficar pensando se eu estou feliz, se eu estou com a cara para baixo, se minha postura corporal... Porque eu sou autêntico, eu mostro a minha verdade e o meu corpo vai ser congruente. Uma comunicação 100% congruente é isso. Me preocupar, de início eu tenho que fazer pensando, o vigiar e pensando, mas depois que eu faço isso tantas vezes, fica natural. Os meus gestos, congruentes com a minha postura corporal, com as minhas expressões faciais. Mulher geralmente é muito expressiva. Chega alguém que ela não gosta, ela fala assim. Tem que aprender a fazer. Aquele ditado que o povo fala, a gente consegue controlar a boca, mas a cara, às vezes a gente não consegue, é espontâneo.
Mas é treinável, tem que aprender a fazer egípcio, aí olhar ali e a sua mente conversar com você. Eu não gosto dessa pessoa, mas tudo bem, é sobre ela e não é sobre mim. E dá um sorriso. Se for para ficar expressiva em tudo que é lugar, não tem jeito, você vai se entregar. Aí o cliente fala alguma coisa que você não gosta, você logo desanima. Aí você está aqui todo alegre falando, o cliente fala um negócio, aí você... Porque o corpo, ele fala. Mas será que eu estou sendo intencional de colocar o meu corpo no estado emocional que eu quero para cima, independente se eu vou fechar a venda ou não? Se eu vou fechar a mentoria ou não? Se naquela palestra tem 5 pessoas, ou tem 50, ou tem 100? Se tem 2? Tudo bem, mas é a minha autenticidade, qual é a minha verdade? Vamos seguir. Agora vem aqui, ó, um monte de técnica. Pode tirar print, anotar. São coisas extremamente simples para a gente fazer rapport, se conectar com as pessoas em qualquer ambiente. Não custa nada fazer isso e é muito barato. Primeiro, sorriso. Linguagem universal. No mundo inteiro as pessoas sorriem. O que eu faço no meu corpo impacta na minha mente, porque a mente, o corpo e a vida são um sistema único. Quando eu estou sorrindo, o meu cérebro entende que eu preciso disparar neurotransmissores da felicidade, da alegria, e ele vai disparar toda uma neuroquímica, neuropeptídeos, para me deixar alegre. Então chegou alguém que eu não gosto, em vez de eu fazer aquela cara de ficar triste, amuado, eu dou um sorriso. Eu estou forçando meu cérebro a me deixar bem. Isso é um hack muito poderoso, porque quando eu começo a sorrir, essa musculatura, só dela estar ativada, faz o meu cérebro entender que essa pessoa quer ficar alegre agora. Vamos disparar um monte de neurotransmissores da alegria aqui. E aí vira uma festa no seu cérebro, porque está ali disparando as emoções. E você está no comando, não a pessoa que chegou. Então, chegou alguém que você não gosta, sorria. Postura aberta. Olhos nos olhos. Essa coisa de que quem olha no olho é mais confiante, ainda assim hoje é, mas olhar no olho é muito mais do que só transmitir confiança, é perceber o outro, é mostrar presença, é estar mostrando que você se importa com a pessoa. E você tem, quando está olhando no olho do outro, você tem feedback online o tempo inteiro das reações do outro para você ir mudando a direção da sua fala. Ao invés de ter um script engessado, o seu script tem que ser flexível. Lembra que a gente falou que flexibilidade é poder? Quando eu olho no olho da pessoa, eu vejo se o olho dela está brilhando, se está triste, se ela está inquieta, se ela está construindo imagens, se ela está buscando imagens no banco de memória dela. Filme divertidamente, exatamente. Demonstre-se interessado. Você se conecta com alguém e só começa a falar de você. Claro que a sua vida para você, ela é a mais importante. Sempre a nossa vida é a mais importante para a gente. E não tem como negar isso. Só que se eu quero me conectar com alguém, com um cliente, com um mentorado, com uma plateia, essas pessoas têm que ser mais importantes do que eu naquele momento. E para me demonstrar interessado, eu preciso estar olhando nos olhos, sorrindo, minha postura aberta e mostrando que eu sou alguém confiável para o inconsciente dela querer se comunicar comigo. Número 5, chame as pessoas pelo nome. O nosso nome, aí eu vou botar uma ressalva, a depender do tom de voz com que ele é falado, ele, pra gente, é a palavra mais doce do mundo. Por que a depender do tom de voz? Porque quando nossos pais nos chamavam com aquela inflexão vocal e gritando, você já sabia que o coro ia cantar. Então, quando o nosso nome é chamado de forma doce, sutil, com um tom de voz amistoso, isso soa como música para os nossos ouvidos. Repita várias vezes o nome da pessoa numa conversa. Pergunte o nome dela e devolva para ela o nome dela 2, 3, 4, 5 vezes durante aqueles poucos minutos que vocês estão conversando. A pessoa, nossa, ela decorou meu nome. Toda vez que eu ouço meu nome, eu me sinto empoderado. Então, chame as pessoas pelo nome. Elogie sinceramente. Você não vai fazer um elogio para a pessoa de bajulação de algo que ela não é, mas se ela está bem vestida,
Fale da roupa dela, se o relógio é bonito, o sapato, o cabelo, se a maquiagem. Se o time de futebol dela ganhou, elogie o time de futebol. Eu torço pro Flamengo, eu elogio os vascaínos quando eles ganham, eles ficam todos felizes. E eu falo assim, o Vascão ganhou, foi 6 gols, hein, caramba, só golaço. Aí começam a rir de orelha a orelha. Eu tenho um funcionário que é vascaíno na minha empresa. Quando eu chego, falo que o Vasco ganhou, ele é só sorriso. O guardador de carros, onde eu ponho o carro para ir treinar, é vascaíno. Toda vez que eu falo do Vasco, ele sorri. Para que eu vou falar do Flamengo se eu posso falar do Vasco e ganhar um sorriso e ele me tratar bem? Então, você elogia sinceramente o outro ou algo que ele goste, vai fazer bem para a sua comunicação com a pessoa. Número 7, estimule as pessoas a falarem de si. E como é que eu faço isso? Fazendo perguntas. Quando eu pergunto para a pessoa assim, como é que você está de verdade, pode falar? Às vezes ela não fala nada, só chora. Porque ela precisa de um espaço para falar dela. Quando eu estimulo que a pessoa fale sobre ela, eu começo a ter mais argumentos para entender o que ela está passando. Para entender o meu cliente, o meu mentorado, para entender o meu filho, a pessoa que eu me relaciono. Não impor algo que eu já sei. Que a única coisa que eu consigo, quando eu troco, sair com duas, é ideia e opinião. Dinheiro, se eu trocar R$100 por R$100, cada um fica com 100. Agora, o que eu já tenho de opinião já é meu. Se eu busco saber a opinião do outro e como o outro pensa, eu tenho 2 opiniões sobre o mesmo assunto. Descubra o que é importante para o outro, os valores. Quando a gente descobre da pessoa que família é um valor importante, eu pergunto sobre a família dela, ela vai começar a falar sobre a família dela com o maior sorriso do mundo, porque aquilo para ela é importante. Se é importante para ela o estudo, eu vou perguntar sobre o estudo. Se é importante o filho, eu vou perguntar sobre o filho. Se é importante o Vasco, eu vou perguntar sobre o Vasco. O que é um valor profundo de cada pessoa? E para descobrir isso, eu preciso ficar atento a essa pessoa. Porque a gente sempre traz na nossa linguagem o que é importante para a gente. E 9, eu coloquei numa cor assim mais escura, porque a gente precisa ter atenção sobre isso. A pessoa está contando sobre ela e você vai contar que também já viveu ou que conhece alguém que viveu isso. E você supera a história do outro e acaba tornando a história do outro menor só porque você conhece alguém que já viveu isso. Aí eu também tenho uma prima, sabe, que ela foi lá para os Estados Unidos e foi para não sei aonde e passeou nesse lugar, foi lá na Disney. Você diminui a grandeza da história da pessoa que ela está te contando que foi bom para ela. Então, se você faz uma pergunta para alguém e faz a pessoa contar sobre ela, não supere a história do outro. Apenas parabenize e faça mais perguntas. Olha a quantidade de técnica que a gente tem aqui. E se a gente juntar tudo isso, se eu junto numa mesma conversa, sorriso, postura aberta, olhar nos olhos, se mostrar interessado, chamar as pessoas pelo nome, elogiar sinceramente, estimular as pessoas a falarem de si, descobrir o que é importante para elas e não superar a história, será que eu vou criar conexões e sintonias profundas? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Se não tiver, tá tudo bem. Eu não sou o dono da verdade. Eu só vim aqui trazer um olhar sobre a comunicação diferente. Podem botar a mãozinha aí, eu gosto muito disso aí, palminha. Obrigado, Carol. Vamos seguir. Falei das perguntas, faça perguntas. Por que pergunta é importante? Porque uma frase afirmativa, eu crio julgamento. Quando eu pergunto, eu abro a opção do outro falar, de eu ouvir, sem o outro me julgar, e eu podendo ouvir o que eu quiser sobre o outro, sem julgar o outro, apenas ouvir. Prefira perguntas abertas. Perguntas abertas, elas têm respostas diferentes de sim e não. Tá tudo bem? É sim ou não. Geralmente a pessoa... Ninguém fala, não tá tudo bem, não. Só as pessoas corajosas falam, não tá tudo bem, não. Se você pergunta para a pessoa como você está hoje, é diferente de tá tudo bem. Como você está é uma pergunta aberta. A pessoa pode construir ali uma narrativa se realmente o dia dela tá bom, se tá bom apesar de alguns problemas.
E escute ativamente as pessoas. É escutar o outro plenamente. Cada palavra que a pessoa te traz um sinal de algo que tem dentro dela. Porque a nossa linguagem, ela não consegue traduzir tudo que acontece de sentimentos e sensações dentro da gente. Ela é uma aproximação. Para falar, eu generalizo, eu omito, eu distorço coisas que aconteceram dentro de mim, tentando dar nomes que eu não consigo nem explicar direito. Então eu preciso escutar o outro ativamente para entender que por trás daquela palavra, às vezes tem uma porta, e aquela porta tem um caminho enorme. E cada resposta que a pessoa te dá tem um caminho para uma nova pergunta. Porque é na linguagem que a gente consegue identificar do outro o que tem ali a mais. A Tamires é mentora, ela vai lá, ela precisa ir prestando atenção na fala de cada mentorada dela para entender o que tem por trás e ela fazer uma nova pergunta e abrir novos caminhos para colocar, muitas vezes, a luz naquela sombra, naquele monstro. Aqui, quem tem mais de 30 anos já andou de trem fantasma. E como é que era? Você vai passando no carrinho, em lugares escuros, e de repente ilumina-se o fantasma. Muitas vezes um processo terapêutico é colocar a luz naqueles fantasmas que a gente não está vendo. Mas para colocar a luz nesses fantasmas, eu preciso estar escutando ativamente as pessoas, fazendo as perguntas corretas. Pergunte sobre a experiência da pessoa. Quando eu falo aqui experiência, seja de trabalho, de vida, o que ela viveu, o que ela experienciou. Me conta como foi, como é para você. E a cada detalhe que a pessoa vai falando, você vai construindo um mapa sobre o outro, com as palavras dele. E mesmo assim, a gente não pode nem ousar saber o que se passa dentro do outro, porque as palavras são só indicativas. Elas não são o que acontece dentro do outro na totalidade. E aqui, como é que a gente faz? Eu tive o cuidado de colocar uma mulher no processo de autoconstrução de si, o self-made woman. Como é que a gente faz para ter uma melhoria contínua na comunicação? Pedir feedback. Busque por feedbacks construtivos. Tenha mentores. Pessoas que você realmente confia, pergunta para elas sobre como é que está a sua comunicação. Gravar a si mesmo. A gente só consegue corrigir o que a gente consegue perceber. Então, grava um vídeo, vê como é que está a sua expressão facial, vê como é que está o seu gesto, a sua expressão corporal, o que você fala, se tem congruência no seu estado emocional, se você está 100% congruente, ou quando você fala, você fica tentando lembrar a palavra, e aí o seu olho fica te entregando, e você acaba ali perdendo presença, porque o seu cérebro está tentando lembrar de alguma coisa que não está fluindo. Participar de cursos, workshops, mentorias. E para mim, investir em comunicação é ampliar possibilidades na vida. Porque quando eu me comunico melhor, eu crio melhores conexões, meu networking aumenta, possibilidades aumentam e eu começo a progredir. Porque eu dependo de outras pessoas para progredir. Sozinho, ninguém vai chegar lá. Leia, estude, pratique, nunca negue pau. O que é nunca negar pau? A todo momento a gente tem a oportunidade de falar. Seja numa mentoria dessa, seja num evento de networking, seja na reunião do condomínio, seja na reunião de família, seja na reunião do trabalho, seja na fila do mercado. A vida é um grande palco. Todo dia que a gente acorda e vai para o mundo, aquele palco está ali. Será que eu estou aproveitando o palco para praticar a minha comunicação? Colocando todas essas técnicas que a gente conversou aqui? Pessoal, vamos dar 8 horas. A gente podia ficar falando aqui de comunicação por muitas horas. Eu gosto muito de falar desse tema. Vou ficar feliz de voltar aqui uma outra vez e falar disso com mais profundidade para vocês. Mas era isso que eu tinha para contribuir hoje, chamar a consciência de vocês para algo que está por trás da comunicação, que é o que acontece dentro de mim. Comunicação não é sobre falar bonito, é sobre os sentimentos que você desperta nas pessoas.
ao invés de querer falar palavras bonitas, comece a ver. Eu estou sendo 100% congruente, eu estou aqui presente. E quando eu estou presente, eu estou agraciando o outro com o meu tempo. E tempo é igual a vida. Então, se eu entrego vida para o outro e a minha melhor energia, será que eu estou despertando bons sentimentos? E é essa a contribuição que eu tenho para vocês. Meu muito obrigado. Quem tiver perguntas, que faça agora ou que mande depois, e a Tamires me repassa. Quanto tempo para perguntas, Fio? 5 minutos, 10. Eu primeiro quero aí palavra ou expressão para esse nosso encontro de hoje. Quem quiser começar a falar, fique à vontade. Assim, teve não só uma hora, mas tudo que você falou parecia assim, é para mim, né? Desde o momento que você falou sobre a inferioridade de eu estar no meio de outras pessoas, outras mulheres ou homens, né? No lugar que eu esteja. Eu sempre achar que eu sou inferior e eu não vou dar conta daquilo que eu tenho que entregar, né? Então, eu não acho, agora eu tenho certeza que isso é o que mexe muito comigo, né? E o que, não que eu não seja capaz, mas faz eu ser incapaz naquele momento, né? Então, vou refletir muito tudo que você falou, não só refletir, mas colocar em prática todos esses pensamentos e ver no que já sei onde eu estou errando. Agora eu tenho que consertar e para melhorar cada vez mais. Sabe, foi muito gratificante, foi maravilhoso. Tudo que você falou encaixou na minha pessoa, eu, Fernanda, né? E eu descobri, assim, eu tenho que melhorar e vou melhorar nesse aspecto, nesse quesito. Muito obrigada, foi maravilhoso. Gratidão, Fernanda. Mais alguém? Palavra, expressão? Pode falar, Carol. Tá bom. Então, eu queria só falar, mais um insight agora falando, duas coisas, né? Uma, que eu sempre falo, você está me botando na bola, questão da gente ser participativo e tudo mais. Por um lado, é muito bom, né? Nos faz ser lembrada, ou interessada, né? Marcada, mas por outro lado, às vezes, algumas pessoas, assim, fica às vezes com insegurança de falar, por medo de ser chata, repetitiva, caraca, de novo, ela perguntando de novo. Então, acho que também a gente tem que trabalhar isso nela. Eu sou leonina, gente, eu já gosto do holofote, né? Já é de mim. E, só que tem certamente que às vezes a gente fica meio constrangido, assim, realmente, porque a pessoa, caraca, de novo, não precisa mostrar. E não, às vezes você tá ali com aquela dúvida e você vê que ninguém tá indo, você quer ir, mas você já foi. Né? Então, acho que também fiquei para as meninas que às vezes, ontem até falaram, elas normalmente tiram as dúvidas da gente, a gente nem acaba falando. Pergunta, de repente, a mesma dúvida, de repente, um outro jeitinho que você tenha para perguntar, surge uma outra resposta, porque a forma que eu fiz gerou uma resposta do professor, e de repente a forma que você vai perguntar vai gerar um outro tipo de resposta, e tire outras dúvidas também. Eu acho que a pessoa não precisa se colocar nesse lugar de achar que está incomodando, aproveitar os locais de fala. Né? Ontem mesmo no evento, muitas pessoas não quiseram levantar, e tenho certeza que depois se arrependeram, porque todo mundo nervoso, independente de acertar ou errar, gaguejar, começa de novo, passou um pouco de tempo, aproveitar os palcos, como vocês falaram, ele é muito importante. Eu vejo isso porque tá me gerando resultado, esse meu jeito de ser, né? Eu falo, deixa eu vergonha, eu falo, isso traz resultados positivos. E uma outra coisa que eu queria falar, que ela talvez acabei esquecendo, lá atrás, eu não ter sido oprimida, mas aquela questão do que você falou do pai, fica com a boca, fica quieto, não sei o que, compartilhador, como se mete. Às vezes você tinha alguma coisa para acrescentar, mas muitas vezes os adultos não validavam, né? Você ainda não estava na hora de você falar. Ou tem criações que os filhos não podem ser participativos. Eu tinha muita troca com meu pai, mas por jeitinho grosseiro dele de ser, às vezes eu não colocava para fora totalmente o que eu queria. Até mesmo na defesa da minha mãe. Não era um lugar meu, sabe? Eu acho que hoje eu tenho essa voz dentro de mim, para,
porque lá atrás eu tive que, em certos momentos, me calar, não era meu momento, ou, sabe? E hoje, assim, só vai sair, vai sair rápido, mas vai sair. E eu acho que buscar isso. Em muitos momentos da nossa vida, a gente tenta, calam a gente, ainda mais mulheres, desde sempre. A gente não é em qualquer momento que a gente tinha voz, não tinha direitos. E ainda tem gente que vive isso, sabe? Então é se permitir falar, falando errado, e se vestindo errado, uma hora vai consertar. A gente que não vai por vergonha, a gente tem que se permitir. Estamos sendo o tempo todo. Obrigado, Carol. E eu adorei a aula, tá? Muito obrigada. Literalmente foi terapêutico. Cheguei a chorar. Foi forte. Mas quem quer falar, fique à vontade. Eu quero falar. Novamente, gente, boa noite. E quero parabenizar pela aula maravilhosa, como a Carol falou. Não foi somente uma aula de comunicação, foi uma aula de uma terapia. Eu estava me sentindo que eu estava com um psicólogo. E assim, tá sendo, hoje por ser minha primeira vez, está sendo muito agregador, né? Porque, como a Carol também falou, sobre me identifiquei com o que ela falou em relação do passado. Já na minha família, eu já era taxada sempre como aquelas conversas, né? Tipo, a burra, não sei o quê. Então, eu me reprimi muito em muitas coisas. Então, muitas das vezes, pessoas veem o meu potencial, mas eu não consigo enxergar. E isso me faz, muitas das vezes, me diminuir. E com os monstros, né? Como se fosse até Monstros S.A. Parece que abriu uma porta e ele tá ali para poder me assustar. E através de eu ter perdido o medo, porque ontem eu falei com a Tamires, eu só falei que ia vir na sua mentoria o dia que eu pudesse fechar. E eu fico emocionada porque cada passo que a gente dá para poder você avançar e colocar peso para você mesmo não é um gasto, é um investimento. E hoje eu tenho essa visão. E para a glória de Deus, quando ela me mostrou uma forma acessível de entrar e permanecer aonde eu quero chegar, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim, ajudando muitas mulheres. E essa aula de comunicação, ela foi uma terapia grandiosa para mim, porque eu vi que eu sou potência, que eu sou capaz, e através da minha comunicação assertiva, em muitas formas, eu vou conseguir conquistar esse espaço. Então, eu quero agradecer a cada um aqui de vocês que agregou da forma que falaram e acrescentou na minha vida. Obrigada. Gratidão. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer dar uma palavra de expressão sobre a aula? Fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Temos mais 5 minutos. Poderíamos passar a noite toda, mas temos mais 5 minutos nesse momento. Não dá confiança pra gente, não. Que a gente dá uns 3, 4 horas de aula, a gente vai. A Tamires vai ter que triplicar o cachê aí do professor. Alguém mais quer falar? Se vocês não querem, eu agradeço a atenção de todas vocês. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a Tamires pelo convite mais uma vez. É sempre, para mim, uma oportunidade de contribuir e levar esse conhecimento, quando eu falo que é comunicação, mas é terapêutico, porque eu não gosto de falar de comunicação só por uma parte mecânica. É muito fácil falar de oratória, faça isso, faça aquilo, quando tem todo um lado inconsciente que eu preciso, e um lado sombra, que eu preciso colocar em cima e olhar. Então, acho que o ser humano é um ser integral, eu preciso olhar para ele de forma integral e não ficar aqui ensinando técnica de forma mecânica, mas ajudar a aumentar a consciência sobre si, é ajudar as pessoas a andarem melhor sobre o mundo. Meu muito obrigado, fica aqui, Tamires. O meu muito obrigada que fica aqui. Que aula! Que aula! Olha, Fio, parabéns e muito obrigada pelas suas palavras, seus ensinamentos, sua presença, por todo esse conteúdo que eu tenho certeza que já está agregando na vida, no negócio de cada uma aqui, no meu também. E para quem está assistindo essa aula, eu tenho certeza que vai gerar aí movimentos e muitas transformações. Nada por acaso, eu trouxe o Fio justamente no dia de hoje, para quem já estava aqui dentro do grupo, na sequência do que a gente abordou na semana passada. E um dia depois do Empodera Network,
já contando que algumas pessoas novas estariam aqui. E ontem nós falamos muito sobre criação de autoridade, de palco, sem usar a palavra presença. E hoje você mostrou o como. E o como está em cada uma. Sempre esteve aí. Agora é olhar para isso com carinho, com autocompaixão, com atenção, se parabenizar pelo que construiu, pelo que fez, pelo que faz até aqui, e enxergar o que é possível aprimorar, mas sem abandonar quem cada uma é. Na história, quem vocês são, aí que tá o tesouro. Eu também tenho, graças a Deus, quero o fio hoje, gente, porque a minha voz tá o ó do borogodó. Ontem eu precisei entregar, tem um amigo que fala, né, você entregou tudo além do tudo. Ontem eu entreguei tudo além do tudo, porque sem microfone, com diversas questões lá no espaço, então eu precisei colocar muita energia, muita mesmo. E aí hoje a energia ela já tá um pouquinho mais assim, mas ela foi até aumentando com todo esse conteúdo, toda essa troca, toda essa conexão que o Fio trouxe pra gente. Façam um bom uso de tudo isso. E vamos tirar aquele fotão para poder registrar esse momento, não é? Então tira aí, Fio. Já apareceu aí com a sua fotinho, com o seu QR Code. E agora eu quero todo mundo ligando a câmera. Libera o áudio aí que tá bloqueado, Fio. Quem puder, ligue a câmera, ajeitem o cabelo. Você que vai instruir então, hein? Não vou tirar. Vai. Você que vai mandar aí, vai. Eu vou tirar do computador e